Hello, boys and girls. This is Teacher Leo back. De volta, Teacher Leo. E aí, galerinha, tudo bem? Bom, na verdade, Teacher Leo não está de volta para vocês, né? Porque Teacher Leo, na verdade, nunca deu aula para os third graders, tá? Mas Teacher Leo esteve presente aqui nas nossas aulas no período aí da pandemia, apesar de que a gente ainda está vivendo a pandemia, né? Mas aquele período de quarentena, que não podia ir para a escola, então Teacher Leo estava dando aula aí dos sextos aos nonos anos de inglês e conversation. Bom, e aí surgiu um novo desafio aí da diretoria, da coordenação do Dinâmica, que é dar aula, né, dar os conteúdos de geografia em inglês para vocês. Olha que legal. A gente vai estar nessa nossa aula aqui de o hábito já de falar conversation all the time, né? Os conteúdos aqui, a gente vai estar aprendendo os conteúdos de geografia, galerinha, tá certo? Não se preocupem, porque não é nada muito difícil, a gente vai estar aprendendo conceitos, a gente vai abordar temas, a gente não vai estar apresentando a aula toda em inglês, porque seria um pouquinho difícil para vocês, tá? Mas a ideia é exatamente tirar um pouquinho vocês da zona de conforto, né? Aprender o mesmo conteúdo que vocês estão aprendendo na língua materna, na língua mãe de vocês, né? Na língua nativa, que é o português, e passar a receber esses mesmos conteúdos em inglês. O que é que vocês acham? Vocês topam vir nessa aventura com o Teacher Leo? Espero que sim, tá bom? Vamos lá. Vamos começar a trabalhar, que é o melhor que a gente faz. Bom, já acho que já perceberam, né, que eu tô direto aqui de San Francisco, Califórnia, ok? Esse é o Golden Gate Bridge, né? Eu tô aqui no meu apartamento luxuoso em São Francisco, na Califórnia. E olha que imagem maravilhosa. O sol está se pondo aqui nesse momento, né? E vocês estão vendo, né? Acho que alguém deve estar pensando assim, mas tio, tá meio paradão aí essa imagem, né? Não tem uma ave passando, não tem uma ondinha batendo, não tem nada, não tem um carro passando. Vocês me pegaram. Na verdade, isso é uma tela, né? Como é a tela de fundo, né? Que chama. Um backscreen, algo desse tipo. Ok? Mas é isso aí, galerinha. Só para mudar um pouquinho o ambiente, tá bom? Então vamos lá. Leonardo Silva, my name. Eu sou professor de inglês e English, mas a gente vai estar aqui ensinando geography, ok? Mas de uma forma diferente, ok? Então nós vamos iniciar agora a nossa aula de geografia, Geography Class. Espero que todos estejam muito bem, ok? Vamos lá. Nas minhas aulas eu sempre peço, né, que vocês já deixem todo o materialzinho prontinho, tá certo? Livro, book é livro, né? Your book, seu livro. Your notebook, né? O seu caderno. Pen and or pencil, caneta ou lápis, tá certo? Headphones, eu peço também que usem, né? Aí os headphones, né? Como é que chama? Headphones, esqueci em português. Fone de ouvido, né? Por quê? Porque evita, né, de estar ouvindo outras coisas e acaba se distraindo, tá certo? E TV or any other distractions off. Então qualquer TV, rádio, outra, se estiver assistindo na televisão, tudo bem, né? Mas se não, televisãozinha desligada, tudo desligado aí, pessoal, para focar. O ideal mesmo, principalmente vocês são pequenininhos, estão ainda desenvolvendo o hábito de estudar, né? É terem o seu lugarzinho, tá certo? É definirem um lugar dentro de casa, falar com papai, mamãe, eu preciso de um lugar para estudar. Então, aquele lugar passa a ser um lugar sagrado. É feito comer, né? A gente quando vai comer, a gente não come na mesa, né? Com a família toda. Às vezes a gente come no quarto, às vezes come na sala e tal, mas isso é um eventozinho, né? Mas já prestou atenção
quando tá papai, mamãe, quando tá vovô, vovó, uma visita, a gente come na mesa, sentadinho na mesa, né? Então, estudar é algo sagradíssimo, é algo que é muito importante para vocês, né? Então, é algo que vocês têm que criar essa mentalidade já de novinho, de pequenininho. Um lugar, papai, mamãe, uma mesinha, se não tiver providenciar uma mesinha, ou no seu quarto, ou não sei, em algum lugar que seja tranquilo, que não lhe cause distrações, tá certo? Que é muito fácil, né, pra gente, principalmente hoje em dia, com tanta tecnologia, se distrair, né? A gente se distrai muito facilmente. A gente que é adulto se distrai. Imagino vocês que são pequenos, que gostam de game, né, de videogame, né? Esqueci até de mencionar. Nada de videogame ligado, tá bom? Então vamos lá, vamos passear. Let's go! Let's go, everybody! Vamos lá. Falei com, né? A gente sempre se comunicando com tia Nathalie, tá? Então, tia Nathalie disse que vocês hoje, né? Vocês trabalharam essa semana nosso país, nosso estado e a nossa cidade, tá certo? Então, a gente vai trabalhar esse mesmo assunto que tia Nathalie trabalhou, mas sobre a perspectiva da língua inglesa, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. A gente vem aqui para esse site. Se vocês não conhecem, nunca ouviram falar desse site, é o site, assim, hoje é tido como o site, né, mais famoso do mundo para quem vai em busca de informações, para quem quer informações, para quem quer explicações, para quem quer saber algo a respeito de alguma coisa. Né? O Google, muita gente pode dizer assim, ah, não, professor, e o Google? O Google é para pesquisar, né? O Google a gente pesquisa e acha conteúdo para ir, para a gente explorar aquele conteúdo. O Wikipedia, né, que é esse website aqui, ele é o conteúdo, né? Então, quando você bota alguma coisa sobre alguma coisa no Google, geralmente aparece o Wikipedia, é um dos primeiros a aparecer, tá certo? A gente vai usar muito durante o nosso percurso aqui, tá? O Wikipedia, porque tem muita informação interessante, apesar de ser importante falar isso para vocês, tá? O Wikipedia, ele não é bulletproof, né? Ele não é a prova de qualquer coisa. Então, o Wikipedia pode ter também informação falsa. Até porque da forma que o Wikipedia funciona, as pessoas alimentam o Wikipedia com informação, tá? Então, uma pessoa pode chegar e maldosamente ou não colocar informações erradas no Wikipedia, tá? Então, a gente tem que ter um cuidadozinho na hora da gente ler. A gente não pode acreditar em 100%, mas vários estudos já mostraram que o Wikipedia, assim, é bem confiável. A maior parte das informações são confiáveis. Por incrível que pareça, né, a gente vê tanta coisa no mundo, mas ainda tem gente que para desenvolver conteúdo, para dar informação gratuita às pessoas. E é o caso do Wikipedia. Ok? Então vamos lá. Teacher Leo vai fazer um tour aqui, enquanto a gente está aprendendo sobre o nosso país, o nosso estado e a nossa cidade, tá certo? A gente vai fazendo um tour também, conhecendo um pouquinho sobre o Wikipedia, tá? Ok? Então vamos lá. This article, olha, aqui, ó, essa frase aqui, muito interessante. This article is about the country in South America, né? Esse artigo é sobre um país da América do Sul, tá? Foi, ó, other uses e Brazil, né? Então, para outros usos, né? Tem outras formas de pesquisar. Então, Brasil, ó, Brasil, bom, vamos começar a falar de um dado interessante, tá? Antes de chegar a isso, eu queria falar com vocês o seguinte, eu vou estar sempre lembrando, sempre nas minhas aulas estar lembrando a vocês, mas certos conceitos eu gostaria que vocês anotassem. Então, sempre quando eu ver algo interessante, eu digo, pessoal, anota essa informação. Eu vou, se eu puder, highlight, né? Como é que é? Selecionar para vocês verem, tá certo? E eu vou dar a informação e aí vocês pausam. A vantagem é essa, a vantagem da aula gravada é essa, né? Vocês pausam a aula e vocês copiam. Se quiser voltar um pouquinho para ouvir a informação novamente, tá? Mas geralmente eu vou mostrar, eu vou selecionar aqui, ó, feito eu fiz com o nome Brasil,
né? Seleciona o pessoal, essa informação, assim, assim, assado. Anotem. Aí vocês pausam, anotam e depois vocês continuam com a aula, tá bom? Então vamos lá. Primeira informação interessante: Brasil. Muitos, acho que a essa altura do campeonato todos já estão alfabetizados, né? Todos já conseguem escrever, né? E com certeza vocês sabem escrever a palavra Brasil, né? Mas aí alguém pode perguntar, mas tio, a palavra aqui Brasil está com Z e não com o S que a gente está acostumado ao Brasil, República Federativa do Brasil. Alguém pode perguntar por quê? Por que é que tá Brasil tá com Z? Bom, porque o Brasil, quando a gente fala Brasil em inglês, a gente a gente escreve com Z. Na verdade, é a informação que eu obtive, não sei se é 100% certa, mas faz bastante sentido, é que o único lugar no mundo, aliás, a única língua no mundo que escreve Brasil com S é o português, né? O resto, todas as outras línguas escrevem Brasil com Z, tá certo? Veja que interessante, né? Então é por aí. Vamos lá. Brasil, português, né? Então português é a língua portuguesa, tá certo, gente? Aí anotem. Português, né? É como se escreve em inglês, né? A língua portuguesa. Officially the Federative Republic of Brazil, tá certo? Aqui, ó, se vocês perceberem, isso a gente chama isso de hyperlink, hiperlink, né, em português. Hyperlink é quando a palavra tá com essa corzinha azulada, a gente bota aqui, ó, se eu der um clique, eu vou dar um clique aqui, ó, na palavra português, eu dar um clique, ele vai abrir um outro link para falar sobre aquela palavra aqui, ó, Portuguese Language, tá vendo? Então aqui já abriu sobre português. Eu vou voltar para cá porque o foco da nossa aula de hoje é falar sobre o Brasil, ok? Então, República Federativa do Brasil is the largest country in both South America and Latin America. Então, ó, anotem isso daqui, ó. Brasil é o maior país da América do Sul e da América Latina, um dos maiores do mundo. Se eu não me engano, o Brasil é o quinto ou sexto maior do mundo, tá? At 8.5 million square kilometers, 3.2 million square miles, tá? Então, aqui é o tamanho dele, 8.5 quilômetros quadrados. É assim que a gente fala. Aí ele coloca aqui, ó, também que pode ser dito em milhas quadradas, né? Porque nos Estados Unidos se calcula pelas milhas e não por quilômetros, tá? And with over 211 million people, com mais 211 milhões de pessoas. Aqui, ó. Brazil is the world's fifth largest country by area. Então aqui, ó, o Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão. And the sixth most populous. E aqui o sexto mais populoso, tá certo? Então vocês anotam isso daí. É o quinto maior país do mundo em área e o sexto mais populoso, tá bom? Its capital is Brasilia. A capital do Brasil é Brasília, tá certo? And the most populous city is São Paulo. The federation is composed of the union of 26 states. Aí eu quero aqui, pessoal, estados, olha, a gente escreve assim, tá? States. E a gente pronuncia dessa forma. Outra coisa interessante que vocês devem fazer, tá fazendo, é estar sempre praticando essa pronúncia. Quando puder pausar, ó, states. Vocês pausam e falam states, tá certo? Em casa. Ok? State significa estado, podem anotar, tá bom? It is the largest country to have Portuguese and as an official language. Então, é o país que mais se fala a língua portuguesa no mundo. And the only one in the Americas. E o único nas Américas que fala português.
It is also one of the most multicultural, ethnical, diverse nations. Então, fala que é um dos países com mais multiculturais e com diversidades étnicas, né? Então, que legal. Due to over a century of mass immigration from around the world. Então, com muita, por conta da grande imigração, né? Houve uma grande imigração durante aí esse último século e aí fez com que o Brasil ficasse, né? Com tanta diversidade étnica e cultural. Ok? Então, o Brasil, bounded by the Atlantic Ocean on the east. Então, o Brasil tem uma costa gigantesca, né? A gente de Recife, nós de Pernambuco, estamos mais do que acostumados com o mar, com a costa. Para quem não sabe, é o Oceano Atlântico, né? A gente faz a nossa costa todinha no Oceano Atlântico, toda do lado leste, tá certo? Então, vamos lá. Tem uma costa gigantesca, né? O Brasil faz fronteira com todos os países da América do Sul, exceto Chile e Equador. Ok? Então, para você ver o tamanho do Brasil. Tá? It's Amazon Basin, aqui, ó. A bacia amazônica, Amazon Basin, tá, pessoal? Anotem isso daqui, ó. Amazon Basin significa bacia amazônica. Olha que interessante, olha. Olha a bacia amazônica, vem bater, tem rio, ó, que vai bater, que sai lá da Amazônia e vai bater lá perto já de Minas Gerais, ultrapassa Brasília, tá vendo, gente? Nem eu imaginava, ó, como os rios são gigantescos, tá vendo? Que coisa interessante. Ok? Wildlife. Não vou entrar em muitos detalhes aqui. Forestation. Tá? Então tem falando aqui, ó, que a floresta amazônica, né, pouco a pouco, né, tá entrando num processo de deforestation, né, de destruição dessa floresta, né? Algo que até tem se acelerado nos últimos anos. Ok? Brazil was inhabited by numerous tribal nations. Então, várias tribos, né? Era composta por várias tribos indígenas, até que chegou o explorador Pedro Álvares Cabral, tá? Aqui, ó. Né? Foi um nobre militar português que veio e que descobriu o Brasil, tá certo? Foi quem disse, foi quem, digamos assim, a expressão, né? Cravou a bandeira, né? Disse assim, o Brasil pertence a Portugal, ok? Então, o Brasil foi colônia, a gente vai entrar até um pouquinho aqui na parte histórica, né? Mas nada demais. O Brasil foi colônia portuguesa até 1808, quando a capital foi transferida de Lisboa para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, um dia, foi a capital do Império. Vocês vão aprender isso em história, lá com o Teacher Rogério. Quando você, não sei se já aprende isso logo, né? Vocês já estão aprendendo isso logo, mas vocês vão aprender, tá certo? Ok? Então, aqui várias informações, vamos ver se tem mais informação. Não quero entrar muito em detalhes, tá certo? Tem muita coisa aqui que é histórica, então não quero muito entrar na história, tá? Larger share global wealth. Então, do ponto de vista econômico, né? O Brasil é tido como um país relativamente, não é um país pobre, mas também não é um país rico, né? Considerado a maior economia da América Latina, tá certo? Então tem a sua importância regional, tá bom? Mas é considerado uma economia emergente, ou seja, é um país que ainda tem muito que crescer para poder ser considerado um país de primeiro mundo, né? Bom, eu não vou falar aqui da parte econômica, tá bom? Então é isso, gente. É isso que a gente tem para falar sobre o Brasil, a parte de
meu país, né? Que tia Nathalie estava falando. Vamos falar um pouquinho agora de Pernambuco. Pernambuco, imortal, imortal. Alright, vamos lá. Primeira palavra que eu quero que vocês anotem aqui, ó, flag. Flag significa o quê? Quem é que já identificou o que flag significa? Bandeira. Anotem isso. Flag, bandeira. Não é a bandeira de Pernambuco. Qualquer bandeira. Chama-se flag. Ok? Então, vamos lá. Pernambuco. Ó, vamos ouvir como é que se fala Pernambuco? Oh. Pernambuco. Sim? Aprenderam? Pernambuco. Pernambuco. Um sotaque da gente, tá vendo? Foi o que eu fiz aqui, voltando. Is a state, ok? Novamente, eu tinha pedido já para vocês, não foi? Oh, eita, cliquei sem querer. Is a state of Brazil. Então, ó, estado, state. Located in the, olha, presta atenção na pronúncia aqui, Northeast Region. Northeast Region. Olha como eu boto a linguinha para fora quando eu chego no TH. Northeast Region of the country. Então, Northeast Region significa região nordeste, tá certo? Pausem e anotem isso. Ok? The state of Pernambuco also include the arquipélago Fernando de Noronha. Então, o arquipélago de Fernando de Noronha também faz parte do nosso belo estado de Pernambuco. With an estimated population of 9.2 million people in 2013. Então até 2013 tinha 9,2 milhões de pessoas. Certamente Pernambuco agora deve ter mais de 10, né? Se há 8 anos vai para 8 anos, né? É o 7º estado mais populoso do Brasil, tá? E o 6º mais densamente povoado, ok? E o 19º em termos de território. Pernambuco é pequenininho comparado com outros estados. A capital, né? Its capital and largest city, tá? A gente escreve do mesmo jeito, ó, gente. Capital, capital. A gente pronuncia diferente. A gente escreve do mesmo jeito em português. Capital. Mas na hora de pronunciar, fala capital. Ok? Então, a capital e a maior cidade é Recife. Tá? Is one of the most important economic hubs in the country. Então, Recife, uma das cidades mais economicamente falando, né, urbanisticamente falando, uma das cidades mais importantes do país. Okay? As of estimates in 2013, the metropolitan area was the 5th most populous in the country. Então, Recife ó, é a 5ª mais populosa do país. And the largest rural area in Northeast Brazil. Say we have a population, only to play a Brazilian GDP. Então, bom, não vou entrar nessa parte aqui, né? Mas vamos deixar dessa forma. Assim, Pernambuco, apesar de ter uma população de 4,6%, só produzia de riquezas 2,8% do PIB brasileiro. Mas não vamos entrar nisso daí, não. In 1982, em 1982, the city of Olinda was declared a World Heritage Site by UNESCO. Isso é importante para a gente. Em 1982, Olinda, a cidade de Olinda, a nossa cidade natal, a cidade onde a gente vive, né? Talvez nem todo mundo nasceu em Olinda, mas a cidade onde a gente vive foi considerado Patrimônio Mundial pela UNESCO. Ok? Olinda and the state capital Recife have one of the most traditional Brazilian carnivals. Então, aqui dizendo que tanto Olinda quanto Recife tem um dos carnavais mais tradicionais. Infelizmente, esse ano não vai ter. What a shame, ok? Esse ano a gente não vai ter carnaval por conta da Covid, mas certamente no ano que vem a gente deve estar tendo.
ok? Então, aqui fala de casarões antigos, ó. Boa Portuguese Architecture, então fala um pouquinho aqui da arquitetura, tem um pouco tanto da arquitetura portuguesa, né, colonial houses, né, a gente chama de casarão, and church, de igrejas, tá? E assim, muita cultura, né, muita coisa cultural, muita praia, né? A proximidade, aqui é bem interessante para a geografia, né? A proximidade com o Equador faz com que Recife, né, com que Pernambuco seja um estado bem calorento, com bastante sol o ano inteiro, ok? Então, vamos lá. Alguns nicknames, né? Aqui os apelidos, né? Nickname é apelido, anotem. Nickname, apelido. Então, a gente tem Lion of the North, Leão do Norte, Land of Frevo, Terra do Frevo, and Maracatu and Blessed Land. Então, terra, terra, como é que se diz? Do Maracatu, né? E Blessed seria abençoada, terra abençoada e do Maracatu. Ok? Vamos lá, o que mais a gente poderia estar vendo aqui? A parte, né? A parte física da geografia física. A gente não vai entrar nisso hoje não, tá certo? A gente depois vai aprofundando, tá bom? Bom, e aqui a gente vem agora aqui no Wikipedia de Olinda, a nossa cidade, porque o tema da aula de tia Nathalie foi meu país, meu estado, minha cidade. Então, Olinda, olha, Olinda, né? Muita gente fala Olinda, o pessoal do sul, e se for o pessoal de português de Portugal, vai falar Olinda. Mas a gente fala Olinda, a gente fala aberto, né? Que a gente tem coração aberto, nós somos pernambucanos, nordestinos, nós somos, né, todos com o coração extremamente aberto. Então, Olinda is a historic city in the Brazilian state of Pernambuco, ok? Então, historic city, anotem isso. Historic city, cidade histórica, tá bom? Anota. Located in the country northeastern Atlantic Ocean coast in Greater Recife, has a population of 393,115 people. Então, olha a população ó, de Olinda de 393 mil pessoas. Tá? Interessantíssimo, né? Então, ó, vamos aqui, ó. Olinda features a number of major touristic attractions. Então, olha, interessante, vários pontos turísticos, tá? Anotem aí, touristic attractions, atrações turísticas, ok? Tourist attraction. Pode ser touristic attraction, né? Atração turística, ou em inglês também fala tourist attraction, atração de turismo. Então, tourist, está ali, tourist attractions. Então, atrações de turismo, tá? Such as a historic downtown area. Então, ó, a downtown area, aqui vocês podem anotar como a parte da cidade alta, tá? Cidade alta. Tá downtown como se fosse o centro, mas aqui downtown churches, igrejas, tá, gente? And the Carnival of Olinda. Carnaval, o nosso lindo carnaval. Ok? Então, Carnival se escreve, ó, carnaval se escreve Carnival. Carnival of Olinda, carnaval de Olinda. A popular street party, uma festa popular de rua, very similar to traditional Portuguese carnival. Então, a gente absorve, né, o carnaval vem de tradições portuguesas, tá certo? Com a influência africana, the addition of African influenced dances. Então, a dança africana. Unlike in Rio de Janeiro e Salvador, in Olinda, the admission of the carnival is free. Então, ao contrário do Rio de Janeiro e Salvador, carnaval em Olinda é gratuito. Está começando a mudar, né? Então, o pessoal está começando a criar os como é que chama? As festas particulares, né? Está aos pouquinhos começando a mudar. All the festivities are celebrated on the street. Todas as festividades são celebradas na rua.
And there are no bleachers or roping. Não tem, né, abadá, não tem, eu acho que é isso que ele quer dizer, não tem abadá, não tem aquela coisa do bloco, né, pago. Ok? Então, é por aí, gente. A parte histórica não vou aqui entrar, porque é a nossa aula de geografia, tá certo? Então, boys and girls, vamos voltar aqui para o nosso slide, tá bom? Opa, aqui deu um tiltzinho. Aqui, ó, homework, anotar todos os conceitos apresentados na aula. Esse é o homework de vocês, tá certo? A gente não está trabalhando com o livro ainda, então a gente vai ficando por aqui, tá certo? Anotem, se certifiquem de que vocês, se não pegaram todas as informações, anotem, porque isso tudo é assunto já para a nossa prova, tá certo? Na próxima aula eu estarei falando um pouquinho de como é que vai funcionar a prova da gente, tá certo? A prova de geografia vai ser uma prova única. Tá bom, boys and girls? Então, com isso, eu gostaria, tá certo, de desejar a todos um excelente resto, não sei, vocês provavelmente estão assistindo essa aula à tarde, então eu vou desejar a todos uma excelente tarde, tá bom? A gente também vai estar postando as tarefas de casa via Class App, então peço a todos que acompanhem. Quem ainda não tem o aplicativo do Class App, baixa, pede informação, vai lá pedir ajuda na coordenação, porque a gente vai usar o Class App muito. Alright? See you later, alligator. Goodbye. Oh, minha mãe.